telespectador, muito boa noite. Nossa convidada de hoje é a doutora Renata Greenfeld. Ela é dentista pela UPF e ortodontista pela FOP. É experta em medicina do sono e veio conversar conosco sobre um problema que afeta muitas pessoas, que é o ronco. Renata, objetivamente, o que é medicina do sono? Olha, a medicina do sono é a ciência que trata os distúrbios do sono. Mas o dentista, no caso eu sou dentista do sono, ele vai tratar os distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como a apneia obstrutiva, como o ronco e o bruxismo do sono, que hoje não é um distúrbio respiratório, mas é um comportamento. Nesse caso, roncar é algo natural ou está sempre associado a alguma patologia? Roncar não é normal. Roncar já significa a dificuldade do ar de entrar e ele entra fazendo barulho. E é por isso que quando a gente está dormindo, a gente incomoda o parceiro de cama com aquele som alto que não deixa a gente pegar no sono direito. E quem ronca diz que nunca ouviu o ronco, né? Nunca é a pessoa, né? Soube que você trouxe um vídeo explicando rapidamente o que é que o ronco pode causar. Mostra aqui pra gente. Vamos lá, mostro sim. Então, o ronco, ele é a dificuldade do ar de passar, desse ar que vem do nariz e da boca, de passar pela sua via aérea superior e chegar até o pulmão. Então, quando o ar passa com essa dificuldade, ele passa fazendo esse barulho que a gente escuta. E aí, quando a gente vai dormindo e aprofundando esse sono, a gente vai tendo um relaxamento da musculatura, tanto da língua quanto do palato mole, fechando a passagem do ar. E isso é a apneia. E aí, o seu corpo, para poder se defender dessa parada respiratória, ele vai lhe despertar. Renata, muito interessante esse vídeo, porque explicou ao nosso telespectador mais ou menos como é que funciona o sono e o risco que ele é para a nossa saúde. Essa obstrução faz com que haja uma má oxigenação do cérebro e de todos os outros tecidos do corpo. Muito importante isso. Sim, parabéns. Sim. Obrigada. Ô, Renato, há fatores do dia a dia, como a posição de dormir, alimentação ou estresse, que aumenta ainda mais essa chance do indivíduo roncar, não é? Sim, com certeza. Há alguns hábitos que a gente pede para o paciente que ele modifique na sua rotina já auxiliam a que esse sono seja de maior qualidade. Por exemplo, você evitar comer tarde, né, próximo da hora de dormir, tanto comidas sólidas quanto líquidos também. Evitar fazer exercício físico, por exemplo, também próximo da hora de dormir, aumenta muito o metabolismo e já altera o ciclo de sono. Outra coisa que a gente pede é que evite eletrônicos próximo da hora de dormir. O celular tem que ficar do lado de fora do quarto, né? O tablet, a televisão, ter ali um timer para desligar essa televisão, não deixar ela ligada porque ela faz barulho, porque ela pisca luz e isso já superficializa seu sono e já tende a lhe despertar novamente. Então, são alguns cuidados que a gente vai tendo, algumas dicas que a gente vai dando para o paciente para que essa rotina de sono já melhore independente de algum tratamento. Ô, Renata, qual é o exame que determina que o indivíduo tem esse ronco, já que ele mesmo não vai ouvir? Que ótima pergunta. Exatamente. Então, se ele não se escuta, como é que ele vai realmente saber que ele tem, né? O exame padrão ouro é a polissonografia, tá? Então, esse exame, ele pode ser feito tanto em laboratório, né? Que é um pouco mais específico. E ele pode ser feito também em casa. Em casa, ele pode ser feito mais restritamente, tá? E corre o risco de a gente não ter todos os indicadores que uma polissonografia do tipo 1, que é ser feita no laboratório, tenha. Mas quando a gente tem uma suspeita muito grande de que o indivíduo tenha apneia, a gente pode indicar para que ele faça essa polissonografia em casa. Então, a gente precisa fazer realmente um exame clínico bem feito, né? Que a clínica é soberana. E a gente, a partir dessa anamnese com o paciente, desse exame clínico com o paciente, da consulta, a gente vai decidir que exame ser indicado.
Doutora Renata, mudar a posição durante a noite realmente ajuda a reduzir o ronco ou isso é apenas um mito popular? Não, não é mito não, doutor Leão. Quando a gente dorme de barriga para cima, a gente tende a ter mais eventos de parada respiratória porque a circunferência aqui na região do pescoço é maior e é puxada pela gravidade. Já na posição lateral, essa circunferência diminui e a gente tende a conseguir que o ar entre com mais facilidade. Então, quando a gente dá dicas, uma delas é realmente dormir na posição de decúbito lateral. É um tratamento muito falado, é o CPAP, né? Que há uns anos atrás parecia até uma máscara do escafandrista de mergulho, era aquele negócio enorme. Evoluiu muito. Como é que é hoje? Olha, hoje ainda é um dos tratamentos mais utilizados, inclusive é o padrão ouro para tratamento da apneia obstrutiva do sono, né, e do ronco, mas a gente hoje tem outras possibilidades, como por exemplo o aparelho intraoral, eu até trouxe um aqui para lhe mostrar, na verdade 2, né, que é um aparelho pequeno, né? Ele não vai na tomada, ele é usado exclusivamente dentro da boca e ele funciona projetando a mandíbula para que o ar passe com mais facilidade e esse músculo que com o aprofundamento do sono relaxa, não vai conseguir fechar a passagem do ar, que é justamente o evento de parada respiratória. Em que momento é que o ronco deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um sinal de alerta para problemas sérios de saúde? Quando ele não é só um ronco. O ronco, na verdade, já é a dificuldade desse ar de entrar, tá? E muita gente confunde o evento de ronco com a parada respiratória. O ronco, ele faz o som porque esse ar, ele tá passando em direção ao seu pulmão, porém com dificuldade. Já a apneia é o evento de parada respiratória, então você não respira, não tá entrando ar para você, então não tem oxigenação acontecendo no seu organismo naquele momento. Muita gente sofre com esse problema. Como as pessoas podem falar com você para ter um tratamento eficaz? Olha, eu tenho um consultório, né? No meu consultório eu tenho um otorrino até que atende também junto comigo. O contato é 819-8694-8984 e a gente também tem um Instagram, que é o @Clínica Grinfeld ou @doutora Renata Grinfeld. Renata, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço. E você em casa, não saia daqui. Voltaremos após o intervalo. Olá, você tem dúvida de como acontece a primeira consulta na harmonização facial? Eu sou a doutora Priscila Mergulhão e vou te contar tudo hoje. Então, fique comigo até o final. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da primeira consulta na harmonização facial. O que acontece? É muito comum muitos pacientes quererem já marcar o procedimento sem passar pela consulta. E aí o que é que eu procuro falar para os pacientes? Que o primeiro passo para que a gente possa realizar qualquer procedimento de harmonização facial é a consulta. Porque é nessa consulta que eu vou conhecer meu paciente, que eu vou identificar suas queixas, suas necessidades, suas expectativas e a partir disso montar um plano de tratamento. Além disso, eu consigo também identificar nessa consulta o perfil do meu paciente. Se é um paciente mais imediatista, ou seja, se é aquele paciente que eu preciso começar com um procedimento que de imediato eu já entregue um resultado. Se é aquele paciente que nunca passou por um procedimento cirúrgico ou por um procedimento de harmonização, e aí é um paciente que eu preciso começar com procedimentos menos invasivos para que ele consiga se familiarizar com o ambiente e com os procedimentos. Além disso, é nessa consulta que eu explico sobre o processo de envelhecimento e as repercussões desse processo na nossa face. Eu apresento os procedimentos de harmonização facial e o que eles tendem a entregar enquanto resultado. E é também nessa consulta que eu monto um plano de tratamento para o meu paciente, depois de avaliar a face dele. Então, assim, eu não consigo começar um procedimento sem antes fazer essa consulta, porque dessa forma eu não vou conseguir fazer um plano de tratamento assertivo. Então, é a partir dessa escuta qualificada que a gente começa a jornada do paciente na harmonização facial. Esse conteúdo fez sentido para você?
Se você quiser mais conteúdo sobre harmonização facial, me siga nas redes sociais, @doutora Priscila Mergulhão. E eu te espero no próximo vídeo. O Roberto passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho. Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é todo dia uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Estou um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você da tardezinha já vai embora para casa, está bem para noite. Porque ele saiu daqui. Sai hoje ainda, viu? Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na marca para ir pro boxe. Lá a gente vai fazer a sua cirurgia. Ok? Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E assim, era um sonho realmente. Você agora já está com recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? A gente já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui, por esse telefone aqui abaixo. Luciana, agora é a minha vez. Vou fazer umas perguntinhas para você. Fala sobre a Revita Fio e como a clínica começou. Se olharmos para a nossa trajetória, que somos sócias, eu e minha irmã, nós trabalhamos com cabelo desde o início da nossa trajetória empresarial.
há 13 anos atrás. Nós abrimos uma clínica de estética, onde lá nós tínhamos a parte de salão de beleza, aonde a gente trabalhava a beleza do cabelo. Mas esse paciente, muitas vezes, chegava com queixas de problemas no couro cabeludo, queda capilar. As clientes que vinham da parte da estética, que muitas vezes tinham acabado de ter bebê, com uma queda pós-parto. E aí identificamos um mercado, uma fatia muito interessante de mercado, e uma oportunidade também de nos especializarmos nesta área. Então, nós, diante desse cenário, começamos a nos aprofundarmos, estudarmos muito mais sobre o mercado, e desta forma nasceu a Revita Fio, uma clínica especializada em saúde capilar, que trabalha a saúde capilar com muita verdade e muita tecnologia para o cliente ter muito resultado. Jussiana, sabemos que existem muitas clínicas capilares. Qual seria o diferencial de vocês? Doutora, o grande diferencial da Revita Fio é que nós trabalhamos uma tríade, né? De que nós entendemos que é importante analisar para o paciente ter sucesso no tratamento dele. Então, a gente tem que ter um couro cabeludo saudável, o paciente tem que tratar muitas vezes deficiências de dentro para fora e termos tecnologia de ponta para que esse paciente tenha um resultado extraordinário. Então, essas 3 situações vão fazer com que o nosso paciente ele tenha sucesso no resultado. Luciana, e como seria esse método que vocês trabalham? Na realidade, doutora, diante dos estudos que nós fizemos, nós entendemos que o cabelo ele passa por um processo de afinamento, perda de nutrientes, e ele começa a ficar adormecido e muitas vezes ele não tem força para nascer novamente. Por que reprogramação? Porque nós devolvemos nutrientes necessários para esse fio, aonde a gente restabelece a saúde capilar, devolvendo os nutrientes, e em seguida esse cabelo volta a ter espessura e ficar novamente aparente. E para a gente que trabalha com transplante capilar, essa reprogramação seria interessante? Demais. Inclusive, nós temos hoje procedimentos aqui pré-transplante capilar e pós-transplante capilar. E a senhora sabe a importância do paciente que tem os cuidados desse couro cabeludo, inclusive para o sucesso do transplante ser os 100% como a senhora já tem em seu consultório. Então, Luciana, se alguém tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, sobre essa tecnologia que vocês criaram, como é que ele faz para encontrar? É super simples, hoje vocês nos acham através do nosso Instagram, Revita Fio Parnamirim, onde lá vai ter a nossa equipe comercial que vai te atender, vai tirar já algumas dúvidas e vai te encaminhar para o mais importante, que é o diagnóstico da sua deficiência para te dar um plano estratégico para a sua solução. Hoje eu tenho o prazer de estrear o novo quadro deste programa, é o Falando de Cirurgia da Coluna, comigo, Dr. Cláudio Falcão. Então fique comigo até o final. Para este episódio, eu convidei justamente um colega, também cirurgião, o titular do programa, Dr. Emílio Leão, para tirarmos algumas dúvidas da audiência sobre a cirurgia de coluna. Vamos lá, doutor? Vamos lá, Cláudio. É um prazer tê-lo aqui conosco. Agora estou como convidado seu. Mas algumas perguntas aqui do público para você. E uma delas, a primeira, é quais são as principais causas que levam um paciente a precisar de uma cirurgia da coluna? Bem, Leão, a cirurgia de coluna, ou qualquer procedimento, qualquer intervenção na coluna, é a última etapa do processo. A grande maioria das doenças da coluna a gente consegue tratar com o tratamento que a gente diz conservador. Medicações e fisioterapia, uma reabilitação. Na grande maioria a gente consegue isso. Naquela minoria que não melhora dessa forma, a gente tem uma série de procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, onde são procedimentos percutâneos, rápidos, com altas no mesmo dia, questão de horas após o procedimento, com eficácia extremamente absurda para o controle da dor. Bom, Cláudio, e como é que a gente vai diferenciar uma dor nas costas, uma lombalgia comum, de um problema, vamos dizer assim, neurológico ou nevrálgico da coluna? Perfeito. Leão, isso é bem importante essa pergunta,
Porque toda dor merece ser investigada. A dor é um sinal do nosso corpo, do nosso organismo, de que algo não está funcionando bem. Então começou com aquela dor nas costas, procura um especialista, onde ele vai te examinar, ouvir sua história, fazer alguns exames de imagem e chegar no diagnóstico. Muitas vezes a gente tem alterações na coluna só do ponto de vista biomecânico. Outras vezes a gente tem alterações que envolvem não só a biomecânica, como também o sofrimento nervoso, ou da medula, ou da cauda equina, ou dos nervos. E para cada um desses tem um tratamento adequado. Quais são os tipos mais comuns de cirurgia de coluna realizadas atualmente? Bem, quando a gente parte para a cirurgia de coluna, ou seja, aquele paciente que já tentou o tratamento medicamentoso, a fisioterapia, a reabilitação e não melhorou. Então a gente tem uma série de procedimentos minimamente invasivos, como as infiltrações na coluna, as dissectomias percutâneas, quer dizer, retirada de parte do disco da coluna via percutânea, e as cirurgias endoscópicas da coluna, que são cirurgias que a gente faz com incisão de 1 centímetro, onde a gente opera por vídeo, e ali a gente faz descompressão de estruturas nervosas, coloca calços na coluna. Tudo é o uso da tecnologia. É o uso da tecnologia. Em casos mais extremos, a gente consegue até fazer fixações da coluna, tudo por via endoscópica. Quando é que a cirurgia realmente é indicada e quando é possível tratar as pessoas com fisioterapia e medicamento? Como é que você vai distinguir uma coisa da outra? Bem, nas dores agudas, que são aquelas dores que ocorrem de forma abrupta, assim, ou traumática para algum evento, a gente sempre opta pelo tratamento conservador. Então a gente inicia o tratamento medicamentoso, mudanças de hábitos de vida, fisioterapia e reabilitação. Quando não melhora, ou quando isso dura mais do que 12 semanas, 3 meses, que isso aí fica crônico, aí a gente já começa a flertar com alguns procedimentos minimamente invasivos para controlar aquela dor. Porque a gente não pode deixar a dor ficar persistindo, que começa a ocorrer mecanismos de sensibilização secundária, sensibilização terciária, ou seja, o seu corpo, a sua medula, o seu cérebro vai se acostumando com a dor. E quanto mais isso ocorre, mais trabalhoso fica para tratar. Então a gente intervém de forma minimamente invasiva o quanto antes, nesses casos rebeldes ao tratamento conservador. Cláudio, quem quiser saber mais a respeito disso que a gente falou aqui, ou mais algumas outras coisas dentro da neurocirurgia na parte de coluna, ou até mesmo na parte cerebral, onde é que vai lhe achar, como é que vai lhe encontrar? Bem, inicialmente nas redes sociais eu tenho o Instagram, que é o @drclaudiofalcão, ele é extremamente educativo, fala de várias alterações da coluna, doenças da coluna, procedimentos na coluna, depoimentos de pacientes lá, então você se identifica bem e tira essa dúvida. E nas atividades de consultório, a gente tem um consultório ali nas Graças, no número 3416-0000. Terei o maior prazer de atendê-los e resolver o seu problema. Doutor Leão, muito obrigado pela sua participação e você continue conosco. Voltaremos logo após o intervalo. Olá, eu sou a doutora Larissa Cabral, mastologista, e hoje eu que assumo o microfone do programa e vou entrevistar o nosso querido doutor Emídio Leão. Tudo pronto para a entrevista? Tô pronto, sim. Diferente tá desse lado, não é isso? Mas hoje a gente vai falar de um tema muito que gera muita curiosidade nas mulheres, que são as cirurgias da mama, tanto as estéticas quanto as cirurgias reparadoras. Então, para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama e passaram pela retirada das mamas, quais as opções de reconstrução mamária que nós temos? A opção de reconstrução mamária mais efetiva hoje é o latíssimo dócil, entendeu? Com a musculatura das costas, certo? Faz também reconstrução ou com expansor, com colocação de silicone, ou com retais abdominais, levando a musculatura do reto abdominal. E existe ainda a possibilidade de ser feita através de retalho microcirúrgico, onde a gente tira o retalho de uma área do corpo, isola a artéria e veia e faz a reconexão das artérias mamárias que ainda ficam no local. Perfeito. A prótese de silicone, muitos pacientes às vezes ficam com medo, mas ela é uma opção segura? Tem questionado bastante o uso da prótese de silicone. Eu
com quase 50 anos já de medicina, comecei a usar as próteses de lisas com duplo lumen. Depois essas próteses passaram a ter 5, 6, hoje tem 7 lumens. Cada capa reverte o silicone, que ali funciona como uma membrana plasmática de uma célula. E esse silicone ele pode suar, passando de uma camada para outra, e fazer reações, dando contracturas capsulares. Hoje essas próteses elas têm 8 camadas, certo? Elas são lisas, são texturizadas ou de poliuretano, e a colocação também varia. Ela pode ser colocada subglandular, submuscular e mista, que a gente chama dual plane. Entendeu? O uso de alças musculares. Então, são variações que vai depender da paciente e do tipo de mama que a gente quer reconstruir. Perfeito. E existe um tempo de validade para essas próteses? Existe aquela necessidade de troca sistemática? Foi muito divulgado que seriam 10 anos, entendeu? Mas se a prótese não fizer uma retração capsular, o ano passado tive a oportunidade de tirar uma prótese das antigas, de duplo lume, certo? Com 30 anos de colocada, e elas estavam boazinhas, entendeu? Então, depende muito da reação do corpo da paciente a isso. Essa reação, principalmente as pessoas que têm doenças autoimunes, às vezes faz com que, com menos de um ano, haja uma retração capsular e a gente seja preciso intervir. Ou mudando o plano, geralmente o plano submuscular, essa reação de fazer a contratura capsular é muito menor. Pacientes com mamas grandes ou pitóricas, elas podem se beneficiar de mastopexia, mas hoje existem várias técnicas de tempo de recuperação diferente. Então, como é que hoje a gente pensa nisso, na melhor técnica e um tempo reduzido de alta? A técnica mais usada na cirurgia de redução de mama é de Yves Pitangui ainda, entendeu? É uma técnica consagrada e existem variações grandes, entendeu? Tanto para mamas pequenas como para mamas hipertróficas. Quando a mama é uma hipertrofia muito grande, a gente vendo o sentido de manter a irrigação e a sensibilidade da areola, às vezes é impossível isso. E a gente parte para fazer uma redução com enxertia, entendeu? A parte enxertando a areola. Nesse caso, a paciente fica sem sensibilidade. Pois é, esse é um grande questionamento das pacientes quando vão fazer esse tipo de cirurgia, em relação à sensibilidade. Todas perdem, como é que a gente pode esclarecer isso? Tecnicamente e na teoria, não é para perder, já que a gente, do começo da cirurgia, faz uma manobra chamada manobra de Schwarzman, que é onde a gente tira só a pele e deixa o derma. E através do derma, toda a inervação fica mantida para a areola. Às vezes a parte da função da mama, da amamentação, se for uma ressecção muito grande, destrói bastante ducto galactófero e fica prejudicada a amamentação. Muito embora eu tenha tido várias pacientes que tenham feito reduções grandes e depois amamentar sem problema nenhum. Perfeito. É uma interrogação. É verdade. E o tempo de recuperação? Porque hoje, cada vez as mulheres querem voltar mais rápido à sua vida habitual, né? E como é que a gente orienta isso? Quanto tempo depois da cirurgia elas podem voltar a ter suas atividades normais? Para mim, o fator estético mais importante numa mamoplastia seria a cicatriz, certo? Então, o repouso do pós-cirúrgico gira tudo em torno da paciente ter uma boa cicatrização. Não é nem uma boa cicatrização, é uma boa cicatriz. Porque cicatrização é só cicatrizar, e a cicatriz é a qualidade dela. Às vezes uma paciente com um ano e meio com cicatrização boa fica parecendo um arranhão. E às vezes outras pacientes que podem fazer uma cicatriz hipertrófica ou até queloidiana, fica uma coisa que qualquer homem que olhar assim, eu digo até que é broxante, entendeu? Doutor Leão, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora. Queria agradecer mais uma vez e suas considerações finais e seu contato para quem quiser lhe procurar. Aqui a cirurgia de mama é uma cirurgia bastante usada, certo? As técnicas dela, quase todas, foram feitas aqui no país, desde Ariê, era um paulista que fez, depois Pitangui, as técnicas de Liaci Ribeiro, onde faz as reconstruções, e a gente domina muito bem a cirurgia mamária. O nosso país é pioneiro nisso e é referência mundial. E quem quiser me encontrar, pode procurar pelo meu Instagram, Manuel Emílio Leão, onde vai encontrar todas as minhas referências. Muito obrigada, doutor Leão.